Redação do Enem, né? A nossa querida Priscila, né? Que está aqui com a gente. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sinceramente, pra você que tá aí acompanhando o nosso programa, pegou todo mundo de surpresa, inclusive você, né, Priscila? Sim, o tema do Enem é sempre uma incógnita. Nossa! E ano passado eu estive aqui exatamente há um ano. Sim. E esse ano passou voando, a gente nem sentiu, né? Mas ano passado eu acertei o tema do Enem. Acertou. E eu vim toda feliz porque tinha sido o tema do último simulado que eu tinha trabalhado no meu cursinho com os meus alunos. Inclusive, um beijo para os meus alunos, por ir contextualizando. Mas esse ano eu não acertei. E fiquei mais feliz ainda porque esse tema trouxe à tona uma discussão muito necessária para nós mulheres. Pronto, e o que me chamou a atenção é o seguinte, por mais que o tema não tenha sido aquele que as pessoas tanto estavam esperando, mas quem se preparou para fazer uma boa redação, eu acho que o assunto, de uma certa forma, é algo que vive na boca de todo mundo e que foi muito falado nas notícias, né? Sim, nos noticiários. Sim. E que, de uma certa forma, chama atenção. Eu queria até que você falasse. Extenso, né? Gente, até coloquei a cola aqui do lado, porque esse tema é enorme. E a primeira sensação que a gente teve ao ver o tema foi o quanto ele era grande e a gente pensa, nossa, se para a gente causa um impacto, imagina para o aluno que está ali sob tensão, né? Então, o tema foi, deixa eu ver se acerta aqui sem olhar, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha quantas palavras. Gigante. Gigante. E aí a questão do tema do Enem é muito importante porque se o aluno deixa de colocar alguma dessas palavras, ele pode tangenciar ao tema ou pode até mesmo fugir ao tema. Se ele fugir, ele tira 0. Se ele tangenciar, ele tira uma nota muito baixa que não é interessante. Então, a gente ficou, por que um tema tão grande? Por que eles não reduziram esse tema? Mas, no fim, é um tema... recado. É um tema muito importante. É um tema importante e, ao mesmo tempo, assim, diante do que nós estamos vivenciando, não deixou de ser também uma pesquisa de campo. Para ver como é que está a mente das pessoas, como é que as pessoas estão realmente lidando, muitas vezes, com a mulher no mercado. Na verdade, todos os temas do Enem são para avaliar como o aluno pensa acerca daquela questão social, como ele está se comportando como cidadão, tanto que as temáticas do Enem são problemáticas sociais e exigem uma intervenção social no fim. O aluno tem que dizer o que o governo vai fazer, o que a escola vai fazer, o que os agentes interventores vão fazer para modificar aquele quadro. O que falar desse tema? Então, gente, tudo. Eu fiquei ontem tão feliz e tão emocionada, porque esse é nosso lugar de fala, de mulheres que estão ocupando espaços, né? Porque ele fala de mulheres que cuidam do lar, que são as que ficam no lar e em profissões que majoritariamente exigem cuidados, como as faxineiras, as cuidadoras de idosos, enfim, até mesmo professoras que ficam ali no ensino fundamental, que são escolhidas por serem mulheres, por terem a questão da maternidade. Então, a gente faz uma reflexão da seguinte forma: se lugar de mulher é onde ela quiser, por que que num tema como esse o foco é a mulher? Por que que é a mulher que tem que estar nesse lugar? Porque a mulher, ela foi criada para isso, historicamente. Se a gente olhar para a história, lá atrás a gente vai ver a mulher o tempo todo em casa, sem poder estudar, sem ter acesso ao estudo, ao trabalho, aos lugares profissionais. E ela foi rompendo isso ao longo dos anos, e lá pela década de 60, nós tivemos um grande rompimento, que foi uma mudança da geração Baby Boomer para a geração X. Então, na geração Baby Boomer, as mulheres tiveram muitos filhos. Eu lembro da minha avó, que teve 15 filhos, né? Já minha mãe teve apenas 4. Então, minha mãe teve 4 filhos e saiu para trabalhar, trabalhava 3 turnos para ajudar meu pai a pagar, né, o nosso sustento, a nos sustentar. E a minha mãe é a personificação dessa mulher que saiu desse lugar de ficar em casa e começou a trabalhar. Mas, quando a gente chega hoje na nossa geração, a gente
muitas vezes esquece que nós ainda somos uma minoria social. E financeiramente falando, porque assim, o que chama a atenção de uma invisibilidade principalmente financeira? Você muitas vezes é muito valorizada pelo que você faz, mas é como se você não precisasse ganhar mais ou mesmo tanto que aquele homem que ali está no mercado. Por exemplo, eu vou te contar uma história do passado. Ok. Eu estive numa empresa prestando o mesmo serviço que um outro profissional. E na época, este profissional ganhou R$1.000 a mais do que eu. E nós fizemos o mesmo trabalho, a mesma quantidade, do mesmo jeito. E sempre tem uma desculpa. Sim. Sempre tem uma desculpa quando o assunto é o lado financeiro. Não sei por quê. Se encontra sempre uma desculpa. Ah, porque você chegou no mercado, está com pouco tempo e tal. Mas pouco tempo no mercado fazendo a mesma coisa. Sim. Estando na mesma posição. Para o mesmo tipo de trabalho que vai estar sendo passado no mesmo instante. E muitas vezes fazendo muito melhor. Você está entendendo? Então, assim, como é que fica? Se você está no mercado recentemente e você está tão igual ao outro que está há tanto tempo no mercado, fazendo o mesmo trabalho e no mesmo instante sendo vista na mesma posição, o que muda? O que muda? Não era para mudar nada. Não era para mudar o lado financeiro. Não era para mudar. Até porque estamos na mesma posição, na mesma situação, vivenciando da mesma coisa. Sim. Né? Então isso, na época, não, para mim tudo tranquilo. Mas, até minto, viu, gente? Foi bem mais do que R$1.000. Porque eu me lembro bem que foi bem mais do que R$1.000 a diferença. Para mim foi maravilhoso, porque eu não era uma pessoa com a preocupação com os bens materiais. Para mim, tranquilo, eu estava achando maravilhoso, porque eu sempre fiz tudo com muito amor. Mas, particularmente, com os anos passando, eu fui analisar direitinho. Foi uma falta de reconhecimento financeiro e profissional. Sim, na verdade, essa falta de reconhecimento financeiro e profissional, ela é contínua, ainda existe. E a verdade é que esse tema, ele trouxe à tona o fato de que a mulher ainda é uma minoria social, sim, e vai continuar sendo. E sobre a mulher existem diversos outros temas que poderiam ter sido assunto, como violência, feminicídio, abusos diversos. Porém, esse tema ele foi bem interessante porque ele trouxe à tona uma situação que muitas vezes é oculta até para a gente. A gente também, muitas vezes, que chega em certos lugares, não está vendo aquelas outras mulheres que estão em uma situação ainda mais vulnerável. Sim. Certo? E eu queria dizer que a competência que avalia o tema é a competência 2. A câmera é aqui. Isso. A competência que avalia o tema é a competência 2, ela avalia também o repertório sociocultural. Repertório sociocultural é a aplicação de alguma área do saber acerca do tema. E sobre esse tema, nós temos diversos repertórios socioculturais que poderiam ser utilizados. Eu sempre falo para os meus alunos sobre a frase de Paulo Freire, que é: na cultura do silêncio, as massas são mudas. Então, essas mulheres que estão em lugar de invisibilidade, elas estão emudecidas, elas estão sem voz nem vez. Daria para você usar essa citação, muitas outras, Constituição Federal, a própria obra Utopia de Thomas More, que é um repertório bem coringa. E eu lembrei do meu TCC. O meu TCC foi sobre identidade feminina. Dá tempo de falar? Dá, rapidinho dá. Rapidinho. No meu TCC eu falei do Conto Amor de Clarice Lispector. E no Conto Amor, a personagem Ana, ela tem uma epifania, que é um rompimento. Então, ela desce do bonde, ela está fazendo os afazeres domésticos, indo fazer compras, desce do bonde, entra no jardim botânico e ali ela tem uma epifania, que é um insight, um rompimento. E ela fica um pouco atordoada e ali são rompidas coisas dentro dela acerca do lar. Ela volta para o lar, um pouco estranha, se sentindo estranha, mas o rompimento não se completa e ela volta para os filhos e para o marido. Resumindo, é isso, Conto Amor. E é o que acontece com muitas mulheres, principalmente a partir da década de 60, em que foram feitas pesquisas que identificaram que as mulheres que ficavam em casa fazendo os serviços domésticos começaram a se sentir mal e identificaram isso como um sentimento sem nome. Depois vieram a descobrir que esse sentimento sem nome era o tédio de ficar em casa. Então foi nesse momento que a mulher começou a sair muito para ir para a faculdade, para trabalhar,
E como exemplo, eu trouxe a minha mãe, que fez isso muito bom também. E estamos aqui, né? Ocupando verdade. espaços. E digo pra vocês de verdade, sou o tipo da mulher que gosto tanto de trabalho como casa. Tédio pra mim é eu não poder ser a dona de casa, eu não poder ser a mãe, eu não poder ser aquela mulher que quer estar dentro de casa cuidando dos mínimos detalhes, fazendo comidinha, dando uma limpada ali nas coisas, mas tédio, se eu não puder também estar fora. Levando minha voz, minha palavra, meu jeito de me comunicar, dando oportunidade para as pessoas, fazendo a coisa acontecer em todos os lugares. Eu acho que é isso que acontece. Imagina, Vanusa, se você fosse... É gostoso tudo. Tudo é bom. gostoso. É a sua escolha. Sim. É você ser livre para escolher. Verdade. Imagina se você não tivesse a oportunidade de estar aqui sendo essa voz, e eu também não. E só tivessem homens aqui e a gente estivesse lá. Então, esse lugar é o lugar que a gente não quer mais voltar para ele. Verdade, né? Que a gente possa estar lá e cá fazendo tudo direitinho. Ser livre. Fazer o que quiser. Amar o que faz, né? Tem dia que eu quero estar muito na comunicação, tem dia que eu quero estar muito na cozinha de lá de casa, tem dia que eu quero estar muito limpando meu quarto, minha cozinha, minha sala, sendo uma professora para os meus filhos. Eu acho que tudo. Amar, ser feliz, né? Valorizar, poder fazer as coisas que a gente quer, acreditar muito em Deus em primeiro lugar. Eu acho que isso é que é gostoso. E assim, é importante frisar só o seguinte também. Essas mulheres, há mulheres que escolhem só ser mãe Sim. e donas de casa. E tudo bem. Delas. É a opção delas, só que esse tema é sobre invisibilidade. Elas têm que ser vistas, valorizadas. E valorizadas em tudo que elas fazem. Porque é um trabalho não pago ou muito mal pago e desvalorizado. Até porque se você não tiver essa valorização, você não vive, você vegeta. E ninguém quer isso para as mulheres. A gente quer ter o direito de ir e vir, passear quando a gente tem vontade, ter condição de estar nos lugares que a gente quer, comer e sentar aonde a gente quiser, pagando da forma como a gente deseja, porque a gente tem dinheiro para isso. Ai, que chique. Nós somos. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu quero. Posso deixar aqui meu arroba? Com certeza. @pricontextualizando. Por favor, sigam, apoiem meu conteúdo para eu continuar sendo uma mulher que leva conhecimento aí para todo mundo. E somando, porque o que nós queremos, mulheres de verdade, elas não vão subtrair ao lado de um homem, ao contrário, sempre somar.